Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, sou presidente da Comissão Previdenciária OAB São Miguel Paulista, escritor de obras jurídicas, entre elas Prática Processual Previdenciária, Previdência Fácil, Aposentadoria Rural, Dano Moral Previdenciário, Teoria e Prática dos Recursos em Direito Previdenciário. Também sou professor de pós-graduação na mesma área e sou palestrante também junto ao Direito Previdenciário. Tenho gravado uma série de vídeos onde eu coloco o direito previdenciário numa linguagem simples e acessível. Meu tema de hoje é tratar de um processo onde uma cliente me procurou e ela queria receber o benefício de aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade no Brasil, antes das reformas da Previdência, que nós temos aí, que está prestes, né, já tem votação marcada junto ao Senado, ela possui as seguintes características. A aposentadoria por idade, ela é concedida para a mulher com idade mínima de 60 anos, para o homem com idade mínima de 65 anos. E nós temos que entender o seguinte, este nome aposentadoria por idade, no meu entender, é um nome que está errado, porque na verdade ele passa uma ideia de que você tem que tão somente esperar chegar à idade e a partir dali você pode ir lá solicitar um benefício previdenciário. Mas não é isso que acontece na prática, não é isso que acontece na lei e também não foi essa a intenção da lei. Este benefício ele será concedido para as pessoas mediante o requisito idade, no caso do homem 65, mulher 60 anos, e que tenham 15 anos de contribuição previdenciária. Então este benefício ele possui algo que nós chamamos de carência. Carência é o lapso de tempo onde a pessoa deve contribuir para o sistema e a partir dali, depois do número mínimo de contribuições, ela pode solicitar o benefício previdenciário. Muito embora hoje as pessoas falem, quero aposentar por idade. Eu digo, bom, depende, se você tem contribuição, não, eu não tenho contribuição, eu só tenho a idade. O benefício não se chama aposentadoria por idade? Aí eu vou explicar para a pessoa, dizer, olha, muito embora o nome seja este, na verdade não é bem assim que funciona. O benefício de aposentadoria por idade ele tem essa carência. E a pessoa me fala, mas e se eu não tiver 60 anos de idade e não tiver os 15? Eu oriento, eu falo, olha, dependendo da situação, se você já tiver um tempo de contribuição razoável, seria interessante para você trabalhar com a hipótese de pagar o INSS. O INSS hoje ele tem alíquotas que vão desde 5% de um salário mínimo, que é R$ 49,90 e tantos centavos, tá? Não chega nem a R$ 50. Tem alíquotas de 11% de um salário mínimo e tem a alíquota mais pesada, que no caso seria 20% de um salário mínimo. Essa alíquota de 20% de um salário mínimo é uma alíquota que garante a você a possibilidade de se aposentar além da aposentadoria por idade, também poderia se aposentar por tempo de contribuição. Mas isso aí é um cálculo feito, é um planejamento previdenciário. Eu digo que sempre vale a pena pagar o INSS sim, porque a gente trabalha com a primeira ideia de aposentadoria por idade, longevidade, idade avançada. Se eu vou viver, vou dar dinheiro para o governo durante esses anos todos e nem sei se vou viver. De repente, vai que você vive. E aí você completa a idade e a partir dali você completou a idade e vai ter uma série de necessidades financeiras, como você sempre teve. Normalmente, com a idade mais avançada, chegam também as enfermidades. E, dependendo da situação, depende se você está pagando o INSS e, de repente, não vai ter que esperar a idade avançada chegar até você receber um benefício. Pode acontecer de pegar uma enfermidade grave, pode acontecer de sofrer um acidente, pode acontecer alguns dos imprevistos da vida, e ao invés de você receber benefício previdenciário somente com essa idade, você vai receber antes. De repente, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio doença, um auxílio acidente, alguma coisa do tipo. Então, a aposentadoria por idade, pagar o INSS sempre é útil, é algo que é muito vantajoso, e a aposentadoria por idade é uma das consequências desde que a pessoa pague. Aí me fala, mas a minha vizinha é aposentada e nunca pagou o INSS. Aí eu digo, olha, muito provavelmente ela não é aposentada.
ela deve receber o auxílio de amparo ao idoso, que seria o BPC, ou seja, como o próprio nome diz, ele não tem vinculação com o direito previdenciário. A única coisa que deixa ele muito parecido com o direito previdenciário é o fato de que é o INSS que administra o benefício. Mas o benefício de prestação continuada, ele não é uma aposentadoria. Ele é um auxílio mantido pelo governo, aonde a pessoa recebe o valor de um salário mínimo mensal, em razão de preencher critérios de miserabilidade, ou seja, de não ter condições de poder se manter. Então, não é aposentadoria, ok? No meu caso concreto aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma cliente, uma pessoa, que me procurou para receber o benefício previdenciário, e a partir dali eu fui explicar para ela os requisitos. Esclarecendo para ela sobre os requisitos da aposentadoria por idade, eu fiz a contagem, peguei carteira profissional, somei o tempo dela de contribuição, e ali na minha contagem, ela tinha em média de tempo de contribuição cerca de 13 anos. Só que ela também tinha um período de recebimento de benefício por incapacidade de auxílio-doença, que era pouco mais de um ano de recebimento de auxílio-doença. Encaminhado o processo para o juiz foi, em primeira instância, declarou, olha, não vou aposentar por idade, porque não cumpriu a carência. No meu entender, ela tem um período aqui de 2006, de 2002 a 2008, que está na carteira profissional, mas só possui recolhimento previdenciário até o ano de 2006. Ou seja, durante 2 anos, a empresa não efetuou os recolhimentos previdenciários, de 2006 a 2008. E não considerou este período como tempo de contribuição. Bem como não considerou também um ano e alguma coisa aqui, poucos meses, de recebimento de auxílio-doença. A primeira juíza me disse que não iria aposentar porque não havia recolhimento previdenciário referente a esse período e que não é considerar o tempo completo. Levei o processo para grau de recurso. Em grau de recurso, a turma recursal, que é daqui de São Paulo, se manifestou da seguinte forma. Referente ao período de trabalho, daqui da data de 15/5/2002 a 31/12/2008, aonde os recolhimentos previdenciários só foram efetuados até o ano de 2006, a gente se manifesta da seguinte forma. Consideramos a carteira de trabalho como documento hábil, como documento correto e perfeito para poder considerar como tempo de contribuição. Considerando também que a respectiva carteira de trabalho possui anotações de férias, 13º, possui anotações aqui também de recolhimento de imposto sindical, também possui anotação de alterações de salário e, segundo as normas aqui, súmula 75 da TNU, a carteira de trabalho e previdência social em relação à qual não se aponta defeito formal, que ele comprometa a fidedignidade e goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ou seja, a minha cliente não tinha a anotação de data de saída lá no CNIS dela. A empresa não fez. E aqui eu pergunto para vocês acham justo prejudicar um empregado, uma pessoa, porque a própria empresa não fez anotação lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais? Isto era uma obrigação que não cabia à pessoa, que não cabia à minha cliente, a esta empregada. Portanto, aplicou-se ao entendimento dessa súmula da 75 da TNU, aonde a carteira de trabalho está perfeita, não tem nenhuma rasura, nenhuma anotação, data de entrada e saída está bem legível, não tem nada de errado com elas. Portanto, mesmo não constando a data de saída lá no CNIS, a carteira de trabalho está apta, perfeita e vai considerar como tempo de contribuição, sim. E este foi o julgamento do recurso da turma recursal aonde eu fiz esse processo. E aqui fica a seguinte dica para vocês. Guarde a sua carteira de trabalho com extremo cuidado. Se possível, guarde o termo de rescisão do seu contrato de trabalho. Se possível ainda, guarde os seus olerites.
Guarde os documentos que comprovam tempo de contribuição, porque muitas vezes a empresa não repassa essas informações de maneira correta, ou o escritório de contabilidade contratado não faz isso, e você pode sofrer graves prejuízos em razão disso. Portanto, solução aqui aplicada. Considera-se a data da carteira, mesmo que não constava na data do CNIS. A carteira profissional não tinha rasura, estava perfeito estado, e minha cliente conseguiu se aposentar com este tempo. Referente ao benefício por incapacidade recebido, que foi cerca de 1 ano e meio, a decisão aqui do fórum também foi no sentido de considerar como tempo de contribuição este recebimento de benefício previdenciário, uma vez que ele foi intercalado entre períodos de atividades. Portanto, em regra, o auxílio-doença ele é considerado como tempo de contribuição, desde que é intercalado entre tempos de atividades ou de recolhimento. Existe uma discussão na justiça se é válido como tempo de carência também, ou somente tempo de contribuição, mas aqui o tribunal declarou para mim, no caso, a questão dizendo como existem contribuições posteriores à data da cessação do benefício, portanto, serão considerados também como período, no caso, intercalado, e também deverão ser computados como carência. Nesta decisão aqui que eu obtive neste processo, conheci como tempo de carência, mas não é comum não considerar como tempo de carência não. E assim a decisão final do tribunal aqui foi a seguinte, por decisão, ante o teor dos artigos 43 da lei, tudo para que haja um equívoco, considera-se também, portanto, conceda-se aposentadoria para a parte autora diante do resultado da sentença, da análise dos documentos, por se tratar de verba de caráter alimentar, inclusive concedemos liminar. Aqui fica a dica para vocês, o que é aposentadoria por idade, o que é o BPC por idade, conservar a carteira profissional e demais documentos que comprovam o tempo trabalhado, mantenha o documento sempre em perfeito estado de conservação, pois isso vai ser muito útil ao final, e caso tenha recebido benefícios por incapacidade, volte a contribuir para o sistema para que esse período seja considerado como tempo de contribuição e até mesmo como foi tempo de carência aqui no meu caso, ok? Um grande abraço, tudo de bom, espero ter colaborado para vocês e pague o seu INSS, seu manter qualidade de segurado em dia, ok? Até mais, um abraço.